Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui novamente na nossa quarta live, né? É uma série de 11 lives que nós estamos realizando aqui, para que a gente realmente fale um pouco mais sobre liderança, a liderança que transforma e que é transformada, não é? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algo muito bacana e que acontece assim de forma recorrente em todas as organizações, né? Existe uma diferença muito grande entre o líder que decide e aquele líder que reage às situações. E talvez muita gente hoje esteja chamando essa liderança, que eu não vejo como uma liderança, eu vejo como uma sobrevivência. Por quê? Porque tem líder vivendo no automático. O que é viver no automático, Sônia? É aquele líder que vive apagando incêndio, resolvendo urgência, correndo o dia inteiro, tomando decisões no cansaço, porque cansa, né, gente? Fala a verdade. E respondendo ali às situações diversas sob pressão o tempo inteiro. E aí, quando chega no fim do dia, a sensação que a gente tem, o que dá, é que a gente trabalhou tanto, 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 mas que não avançou muito, né? Nós não conseguimos ali resolver, né, tratar tudo que a gente precisava. Porque a maioria dos problemas, eles estão atribuídos à liderança. Esses problemas, eles não nascem da falta de conhecimento técnico. Os líderes têm muito conhecimento técnico, né? O que acontece é que nasce na qualidade das decisões tomadas sob pressão. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante, pessoal. Empresas, elas não sofrem apenas com decisões erradas. Não é só isso. Elas sofrem também por padrões decisórios ruins que vão se repetindo ao longo do tempo, né? E eu trouxe hoje aqui comigo para conversar sobre esse assunto, gente, uma pessoa formidável. E essa pessoa acompanha muito de perto, né? Tudo isso. Então, além de um grande amigo que ele é, nós trabalhamos juntos num grande player de mercado por um bom tempo, e ele me ensinou muito, né, em relação a ser líder, como eu poderia ter uma liderança, uma equipe, né, bem estruturada. Então, ele é um modelo, é um exemplo, e eu espero que todos vocês aqui aproveitem e tirem aí, façam perguntas também no chat, para que a gente possa extrair o melhor dessa pessoa formidável que está com a gente aqui hoje. Então, eu gostaria de chamar aqui para o palco o Edgar Falcão. Vamos lá, Falcão, se apresente um pouquinho para nós, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sônia, muito obrigado. Eu hoje estudo comportamento humano, basicamente dedicado ao processo decisório. Agora em fevereiro de 2026, minha primeira contratação na carteira fez 50 anos. Quer dizer, eu estou aí há algum tempo na estrada, correndo atrás das coisas, fui engenheiro técnico por muito tempo, depois fui executivo, depois, como executivo, fui consultor, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a estudar filosofia, fui fazer filosofia clínica, fui conhecer outras coisas da vida. E me chamou muito a atenção, no que diz respeito ao comportamento humano e à neurociência, o processo decisório, a forma pela qual a gente decide. E eu espero contribuir um pouco com vocês aí nesse bate-papo com a Sônia. Vamos lá, Sônia. Seja bem-vindo, Falcão, maravilha, viu? Obrigada mesmo pelo aceite em estar aqui com a gente hoje. E, Falcão, a gente estava aqui pensando, né? E quando nós estávamos formulando essa live, como já tem líderes, né? Que eles têm essa sensação de estar acordando já atrasado emocionalmente, né? Antes mesmo de começar o dia, ele já está com a cabeça cheia, aquela cabeça acelerada de um monte de coisas que ele tem que fazer. Então, ele tem que resolver mensagens, tem que resolver problemas, conflitos, cobranças, decisões, urgências, enfim. É uma liderança que ela vive mais de forma reativa e não de forma proativa. Não é? É uma liderança que ela espera acontecer para depois ela tomar uma decisão, ou no meio do processo ela fica, né, sob pressão, e aí ela às vezes
pode acontecer de tomar uma decisão não tão assertiva, né? Então, eu queria que você comentasse aqui, você que já, né, experienciou aí cargos altos de liderança, vice-presidente, né, VP aí de grandes organizações. Nós vivemos uma epidemia de urgência nas organizações? Você acredita que existe essa epidemia de urgência? E qual a diferença entre líder reativo e um líder estratégico? Como que você vê isso? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, quando a gente fala em urgência, me vem uma coisa que muitas empresas transformaram aquilo que é exceção em regra. Acaba sendo uma regra, parece que a urgência é um recurso que está presente todo o tempo. O volume de informações que a gente recebe, o volume de coisas que acontecem todo o tempo, quer dizer, aquela facilidade pela qual a gente acessa tudo o que está ocorrendo, isso cria na gente esse sentimento de urgência. Quer dizer, há uma epidemia de urgência. Então, é preciso trazer isto para, vamos dizer assim, para um lugar mais confortável. E quem pode fazer isso é a liderança. Porque o líder reativo é aquele que está enxergando urgência em tudo, ele reage em decorrência das coisas que acontecem. Ele é um apagador de incêndios, quer dizer, ele não trabalha com uma projeção, com uma avaliação do que pode ocorrer. Ele não estabelece o que a gente poderia chamar um ponto futuro. Essa liderança madura, ela não resolve todos os problemas, mas com certeza ela minimiza, ela reduz a frequência pela qual os incêndios acontecem. Assim, rapidamente, uma coisa que todo mundo sabe, entre fazer aquilo que é urgente ou fazer aquilo que é importante, o que eu deveria fazer primeiro? Muitos poderão responder aquilo que é urgente. Não. Tem que fazer aquilo que é importante. Porque aquilo que é importante, se você deixar para trás, daqui a pouco fica urgente. Você vai ter que trabalhar com urgente, você vai ficar a vida inteira correndo atrás do urgente. Administre um urgente e fique com o importante. E você consegue criar um processo de estabilidade. É isso que uma liderança madura deve olhar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas em tese é isso. Muito legal. E isso que você traz, Falcão, assim, não existe, né, uma forma de não ter mais urgência, né? De não ter metas, por exemplo, pressão. Não vamos falar em urgência, vamos falar em pressão, né? Hoje, as empresas elas trabalham com resultado. A liderança exige resultado, né, da equipe. E isso tudo que você traz, da questão da organização, eu vejo que é muito questão também de processos, né? Então, é uma questão mesmo do líder, ele evoluir, ele amadurecer o seu processo de liderança, para que ele consiga absorver isso e resolver realmente as coisas que são importantes e as urgentes acabam minimizando, porque eu estou já resolvendo, estou sendo proativo. Eu não estou esperando acontecer, né? Porque decisão sob pressão é muito diferente de decisão com clareza. Quando você decide na pressa, quando você decide na pressão, às vezes essas decisões não são as mais assertivas. Tá? Então, a gente está trazendo aqui, pessoal, pontos muito importantes, né? Então, são informações que no dia a dia às vezes passa batido, a gente, como o Falcão trouxe aqui, né? Apagar incêndios. Muitas vezes a nossa preocupação é que a coisa flua e eu vou muito no elefante, as formiguinhas estão todas passando ali. Então, a gente precisa muito ter essa visão estratégica, como sempre a gente fala aqui nas nossas lives, né? Que a gente está reforçando essa questão da visão estratégica da liderança. E esses pontos são muito importantes, nós estamos trazendo, como eu falei, isso nas nossas 11 lives que nós estamos fazendo, já a nossa 4ª live, né? E nós temos, Falcão, aqui uma comunidade chamada Comunidade Liderança que Transforma. Então, nós convidamos todos que estão nos assistindo aqui para entrar nesta comunidade, né? Eu vou pedir até licença para você, Falcão, vou projetar aqui. Então, pessoal, aponta a câmera do seu celular, né?
projeta aí, já entra nessa nossa comunidade, porque aqui nós vamos estar discutindo assuntos sobre liderança, você vai poder trazer as suas dores, porque outros líderes talvez já passaram por isso e a gente consegue trazer soluções, mas também nós vamos trazer aqui ferramentas e conteúdos em relação a todos os assuntos que a gente está falando aqui, ok? Então, acho que já deu tempo. Nós vamos colocar no chat também aqui para vocês, para quem não conseguiu ainda, às vezes está assistindo a nossa live pelo celular, ok? Então, continuando aqui, Falcão, existe uma coisa... Você levantou duas palavras importantes aí, se você me permitir comentar. Clareza e pressão. Uhum. Então, as duas coisas acabam passando pela liderança, né, dentro do que a gente está falando. Porque quando falta clareza, começa a ter um problema muito sério de saber qual é o objetivo. O que de fato eu tenho que fazer? As pessoas entram aí meio que num piloto automático e acabam realizando as coisas de uma maneira singela. Isso separa as equipes. Quer dizer, a falta da clareza, ela compromete o processo de liderança. As decisões ficam absolutamente comprometidas, as pessoas partem de parâmetros distintos. Um parte de um determinado lugar, outro parte de outro determinado lugar, e provavelmente pode haver algum choque, algum conflito aí no meio dessa confusão toda. E você colocou também a palavra pressão, porque hoje a pressão é muito forte em cima das pessoas, e a liderança é aquela que tem como função assimilar esta pressão e melhorar o trabalho, vamos dizer assim, da equipe. E a pressão, ela causa um problema muito sério no processo decisório, porque as pessoas se veem obrigadas a começar a decidir rapidamente. E as decisões muito rápidas ficam sujeitas a vieses. E o que são vieses? São todos aqueles problemas que a gente tem dentro das decisões, que a gente acaba tomando decisão, eu sempre decidi assim, eu gosto assim, a gente acaba ficando com a primeira opção, porque o nosso cérebro, ele economiza energia. Então, diante de muita pressão, ele começa a decidir rápido. Então, faz assim, então faz assim. E isso compromete todo o processo decisório, portanto, compromete toda a liderança. Portanto, a clareza, ela é muito importante, porque ela é a ferramenta pela qual a pressão pode ser aliviada. Porque aí as pessoas podem, a liderança pode pegar um determinado projeto, uma determinada meta, e dividir em partes, e comemorar-se a vitória por partes, e não a carga completa em cima de todo o processo. Então, essa é uma ideia interessante. Desculpa, eu capturei duas palavras que você falou aí, mas ela é muito importante no que diz respeito à liderança e processo decisório. Não, perfeito, perfeito. Era exatamente isso que eu ia complementar, né? Porque, assim, você traz a questão da clareza e do objetivo que esse líder passa para a equipe. E quando não tem essa clareza, não tem essa objetividade, esse time, ele fica perdido, como você mesmo mencionou aqui. E muitas vezes, Falcão, às vezes o líder não entende por que o time não entrega resultado. Então, eu entendo que quando um líder ele começa a tomar decisões na pressão, que como você trouxe aqui, que são decisões sem muita avaliação, né? São decisões muitas vezes contraditórias, ele acaba tomando decisões por tentativa, acerto e erro, então acaba tendo mudanças constantes. Isso acaba gerando um retrabalho, ansiedade do time, não é isso? As equipes ficam confusas. Como que você vê isso? E aparece uma confusão interessante, porque muitas vezes as pessoas pressionadas misturam urgência com desconforto. Às vezes, o problema, a situação não tem urgência, ela tem sim um tremendo desconforto, uma situação desconfortável. E acaba, em termos de sentimento, em termos de avaliação, tendo o mesmo contexto. Então, você começa a correr atrás de resolver um problema que está sendo desconfortável com a ideia de que isso é urgente, e, na verdade, não é urgente, porque nós fazemos uma confusão. A pressão
gera todo esse processo. Então, é muito importante, enquanto liderança, reconhecer a urgência de fato. Pergunta, espera aí, qual é a urgência de fato? Qual é o fato gerador? Qual é a consequência disto? Porque senão, aí quando você começa a fazer essa análise, você começa a perceber o desconforto e você começa a ter um entendimento diferenciado sobre a situação. É esta a ideia. É muito importante que a liderança pare para refletir, pare para pensar desse tempo. A liderança precisa de tempo para pensar. E esse tempo é responsabilidade da liderança. Não existe nada que não possa esperar um minuto. E nesses pontos que você traz aí, Falcão, eu vejo que, assim, muitas das confusões por conta dessa pressa, dessa tomada de decisão, é a questão da comunicação. Então, não se faz uma comunicação efetiva. Então, o time acaba não entendendo, muitas vezes, nem o que é a urgência, o porquê da urgência. Então, eu sempre falo que quando a gente vai delegar algo é muito importante, porque quando você delega, talvez seja uma decisão, uma tarefa que essa pessoa tenha que fazer, né, uma decisão que você tomou e que vai colocar em prática, a pessoa tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo, qual que é a importância daquilo, né, para que ela vai, ou se eu deixar de fazer, quais são as consequências que tem nesse processo, né? Então, eu vejo que muitas vezes nós trabalhamos em empresas grandes, que a gente tinha metas para bater, que a gente tinha que entregar resultados, né? Que eu percebo que quando você vai no impulso, que você vai, muitas vezes a clareza, essa questão da clareza, e aqui eu trago da comunicação, não é efetiva, e aí o time não entende, na realidade, o que ele precisa fazer. Mas tudo isso por conta dessa pressão, dessa correria, dessa urgência de uma entrega que não foi, como você disse aí, pensada, refletida, chamando o time todo, até às vezes para pensar junto, por que não? Porque quando muitas vezes a gente tem alguma situação desafiadora, muitas vezes o líder também ele tem essa percepção que ele precisa saber tudo. E não é assim, muitas vezes a resposta está no próprio time. A gente tem que trazer o time para junto da gente, para que a gente também consiga ali debater, entender o que está acontecendo, para também tomar as melhores decisões. Você não acha? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Não, é perfeito o que você falou. Você falou uma coisa importante aí, trazer o time, enxergar o time. E aí passa por uma coisa que o Goleman estuda isso demais, que é a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional nada mais é do que você conseguir controlar as suas ações a partir das suas emoções. É importante que nós venhamos entender que as emoções elas estão 100% envolvidas no nosso processo decisório. Sem elas, de fato, nós teríamos muitos problemas. A começar do conhecimento. O conhecimento vem pela emoção. Toda vez que você passa por um processo emocional, você aprende alguma coisa. Quando você aprende alguma coisa, você passa por um processo emocional. O problema é que as emoções, elas interferem naquilo que no nosso córtex pré-frontal, quer dizer, na nossa razão, e a gente, às vezes, acaba sendo sequestrado, que a gente chama de sequestro emocional, que o Goleman chamou. Quer dizer, quando a hora que você perde a paciência e fala. Mas o mais importante de nós entendermos nisso é que, na hora, o que é inteligência emocional? É aquela capacidade que a gente tem de parar por alguns instantes, avaliar a nossa emoção e agir de uma maneira adequada, agir de acordo com o que está acontecendo, não com o que a gente está sentindo, ainda que aquilo que a gente esteja sentindo participe do processo decisório, dirija a razão. Então, mas a inteligência emocional é mais do que isso. Você não só tem que entender isso em você, mas você tem que entender isso no outro. Então, o líder, ele conversa com as pessoas e consegue enxergar o estado emocional das pessoas. E por consequência, ele enxerga o estado emocional da equipe. E, portanto, ele consegue traduzir
a coisa de uma maneira que ele consiga fazer com que as pessoas entendam o que ele está colocando. Ele consegue poupar a equipe em determinados momentos, ele percebe que pode cobrar em determinados momentos, enfim, ele toma atitude baseada no estado emocional da equipe. Isso é muito importante, quer dizer, veja que a gente está falando de pressão, nós estamos falando de clareza, e nós estamos falando agora de uma relação do líder com os liderados. E tudo que interfere nisso, que nada mais é do que um processo decisório. As pessoas estão decidindo, decide falar, decide concordar, decide não concordar, enfim, são decisões. Nós tomamos milhares delas por dia. Elas regem a nossa vida. Eu acho que essa ideia da inteligência emocional é uma ideia importante dentro desse contexto da liderança, não? Extremamente importante. Falcão, eu gosto muito também dessa questão do comportamento, né? Porque as emoções, elas nos trazem, né, um comportamento. Então, dependendo da emoção que eu sinto, eu reajo, né, de uma forma, a gente está falando aqui de decisão e reação, né? Eu acho que isso realmente é muito importante, você traz essa questão de uma forma muito fácil de compreender, né? Você trouxe uma teoria do Daniel, né, Goleman, mas de uma forma muito sutil, muito fácil, e que eu entendo que é de super importância dos líderes terem esse conhecimento. Nós estamos aí na área de desenvolvimento humano, né? Você, um estudioso disso também, dessa área, mas a liderança, antigamente, ela era mais vista como algo... um cargo para entregar resultados e muito voltado a processos. E hoje eu falo que a liderança, ela precisa entender de pessoas. Ela lida com pessoas, as pessoas é que trazem os resultados, não é? Então, isso faz todo sentido a gente realmente entender aí a questão do emocional. E hoje, gente, a gente tem a NR1, que já está aí, né, a todo vapor, valendo, começou aí em 26 de maio. Então, quando a gente fala aí sobre pressão, quando nós falamos sobre inteligência emocional, sobre emoções, sobre a forma de se comunicar, sobre sobrecarga de trabalho, então tudo isso também está aí ligadinho na NR1 e nós vamos ter um módulo aí, uma live para falar só sobre isso. Mas eu queria que você que está aqui nos assistindo, que você conseguisse aí participar também com as suas ideias, né, com as suas dúvidas, e colocasse no chat aí, qual foi a última grande decisão, de repente, que você precisou tomar, ou que você tomou com clareza, que você teve esse tempo para pensar, sem pressão, sem prazo, sem medo, sem que ninguém houvesse ou viesse te cobrar um posicionamento rápido? Foi há muito tempo, ou você sempre vive assim, a sua forma de trabalhar é assim, a empresa que você trabalha é assim, você tem esse tempo para pensar, para tomar essas decisões? Seu time tem uma direção? Você dá essa direção para o seu time? Ou o time ele só executa tarefas? Coloca aí para a gente saber, pessoal, essas perguntas são importantes e as respostas de vocês também, para que a gente possa, nas próximas lives, também desenvolver as dúvidas que vocês têm, os anseios, né, e quais são as soluções melhores que a gente pode tentar trazer aqui para cada um de vocês. Porque, assim, eu penso que talvez um dos maiores sinais de que a liderança, Falcão, e aí veja o que você pensa, entrou nesse modo de sobrevivência, é quando ela passa o dia inteiro resolvendo problemas. Eu já vi nas empresas que eu dou mentoria ou consultoria, eu vejo que muitas vezes você quer falar com um líder, a resposta dele é assim, agora eu não posso falar porque estou resolvendo um problema. Então, o tempo inteiro, eles estão resolvendo problemas. E isso vai criando uma ansiedade, tanto nele quanto nos liderados, aquela sensação de atraso constante, as decisões emocionais que você trouxe aqui, a questão da exaustão, eu não aguento mais, é só problema, problema, problema. E muitas vezes, essa questão, eu comento com eles todos, eu falo assim, ok, você está tão concentrado no problema, em resolver o problema, em apagar esse incêndio agora, mas você já pensou numa forma estratégica para que esses problemas não aconteçam, ou que eles não voltem a acontecer? Porque eu falo que os problemas, eles são a consequência,
ele precisa olhar qual é a causa que está trazendo esses problemas. Então, eu sempre faço uma analogia com as lideranças, é que o problema é como se eu tivesse com a dor de cabeça. Aí eu vou lá e tomo o remédio é apagar o incêndio daquela situação na empresa. Mas o que está me causando dor de cabeça? Porque se eu só tomar o remédio hoje, amanhã o efeito do remédio vai passar e a dor de cabeça vai voltar. Então, o que está acontecendo por trás que está me causando a dor de cabeça? Então, será que o líder, quando ele fica nessa questão de apagar incêndio, de resolver problemas, e que tem, ok, o problema está ali, ele precisa resolver, perfeito, não estou dizendo que ele não precise, mas será que ele está tendo aquela visão estratégica para que esse problema não volte a acontecer? Porque eu falo que de toda situação a gente tem que tirar uma lição. E essa lição, será que está sendo aprendida? O que você vê isso? Como você distingue isso, essa urgência real, dessa urgência artificial? Existe uma coisa importante na liderança. Eu sempre costumo dizer isso quando eu estou dando mentoria e treinamentos, e mesmo em aulas na pós-graduação, eu sempre costumo dizer, ou melhor, sempre costumo perguntar, na operação, o que é que o líder deve fazer? E a resposta é categórica. O líder não deve fazer nada, porque se ele não for trabalhar, a operação não para. Entretanto, ele está o tempo todo envolvido com aqueles liderados que precisam de ajuda. Ora, ele está com um, ora, ele está com outro, ora, ele está observando e buscando um processo de inovação, de melhoria. Alguém tem que pensar no todo, e é o líder a função dele. Portanto, ele não tem função na operação. Essa é a tese. Quando você observa um líder que está o tempo todo apagando incêndios, etc., ele atravessa alguns problemas. Primeiro, tudo aquilo que a gente já falou de falta de clareza, da pressão que é exercida, coloca na equipe o que a gente poderia chamar, assim, vulgarmente, de medo. E o medo, o que o medo faz? A primeira coisa que o medo faz é produzir o silêncio. As pessoas deixam de participar porque eles estão com medo. Eu estou chamando de medo, mas é muito mais complexo que isso. Então, esse silêncio é extremamente perigoso, porque as pessoas deixam de alertar determinadas coisas que só eles, na operação, enxergam, porque o líder não está na operação. Ele não olha os detalhes, ele olha o contexto. Então, e quando as pessoas se silenciam, elas deixam de questionar, deixam de se posicionar, deixam de colocar, porque falta o que a gente poderia chamar de uma segurança psicológica. Essa segurança psicológica ela é básica, porque as pessoas podem se expor, as pessoas podem errar. É uma ideia errada. Não, eu não tenho nenhum problema, vamos inovar. Ninguém vai inovar se toda vez que ele tentar inovar, ele cometer um equívoco, alguém for lá e dá uma tremenda bronca nele. Quer dizer, para inovar, você vai ter que errar. O erro vai estar no contexto, ele precisa ser gerido. Então, e o que acaba acontecendo é que uma liderança disso, ela começa a estabelecer alguns vieses. E um viés extremamente perigoso é ele misturar convicção com certeza. Porque um dos maiores problemas que a gente enfrenta não é a nossa ignorância, mas sim aquilo que a gente tem absoluta certeza. A gente para de questionar e começa a estabelecer regras partindo de certezas e não de convicções, porque uma convicção pode estar errada e o líder sabe disso, então ele vai rever esta convicção. Mas uma certeza não. Uma certeza não. E a certeza ainda coloca o líder numa posição de extrema autoridade. Associado ao que a gente já falou sobre medo, a um ambiente que não tem uma segurança psicológica, eu não tenho dúvida que a gente começa a ter problemas na liderança. Quer dizer, o ambiente não vai permitir que a coisa se desenvolva de uma maneira adequada.
o que a gente pode dizer é que eles vão, eventualmente, cumprir aquilo que se espera deles, dentro dos padrões deles, mas não inova, não melhora, não cresce, não, enfim, há um processo que estabiliza, que prende, que não deixa as pessoas andarem. Essa é a verdade. Não sei se eu Exato. respondi. Não, perfeito. E assim, né, Falcão, muitas pessoas, muitos líderes, eles confundem medo com respeito, né? Tem uma diferença muito grande aí, eu ter medo da minha liderança e eu respeitar a minha liderança. E quando você traz aí da questão da segurança psicológica, eu penso que seja um assunto que nós precisamos debater aqui com mais tempo, porque é um assunto extremamente importante. Várias vezes eu já ouvi de líderes a seguinte frase: ah, essa pessoa reclamava bastante, ela nada estava satisfeito, sempre vinha dar opinião, mas agora ela está quietinha, agora melhorou. Não, o estar quietinho, o estar em silêncio não melhorou nada. Não é? É isso que você trouxe. Quando a pessoa questiona, quando ela está colocando as observações dela, o ponto de vista dela, ela está trazendo contribuições. Às vezes os líderes eles confundem achando que o bom colaborador é aquele que concorda com tudo ou que não fala, né? E é desafiador liderar. Por isso que eu falo, ser líder, você precisa se capacitar para tal. Não é porque você é um excelente técnico naquilo que você faz, no operacional, que você vai ser um excelente líder. Nós precisamos desenvolver essas habilidades. E essa habilidade de entender, de dar a oportunidade do seu colaborador falar, de trazer aquelas experiências que ele está tendo com os clientes, ou mesmo com os colegas ali na operação, é muito importante para as decisões, para a questão da criatividade e da inovação que o Falcão trouxe aqui. E isso é importante, porque quando a gente entende tudo isso, tira essa liderança também da urgência e coloca essa liderança como uma liderança mais estratégica. São líderes que conseguem se antever, né? Ser mais proativos, eles não serem reativos. Então, isso faz toda a diferença e talvez seja a maior virada da liderança, quando realmente o líder entende isso. Entende que ele vai resolver as questões com consciência, com essa visão estratégica, com a presença dele, como o Falcão trouxe aqui, né, Falcão? O líder, uma hora vai estar com um, entendendo o que está acontecendo com ele, da outra hora ele vai estar com outro colaborador ali, tentando ajustar a rota, né, corrigir ali, nessa capacidade de pensar. Mas fala aí, Falcão, eu vi que você está querendo falar aí. Eu estou querendo dizer que tudo isso que você colocou é absolutamente pertinente, e você sabe que quando acontece toda essa confusão que você colocou aí, que nós colocamos aqui, que nós só levantamos o problema, você sabe que a liderança, o líder, abre mão de uma ferramenta, de um instrumento fantástico quando ele enfrenta esse tipo de dificuldade. E eu estou falando de uma coisa que está ligada ao nosso conhecimento, à nossa experiência, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, todos aqueles sentimentos que a gente já atravessou, e eu estou falando da intuição. Porque a intuição, ela é uma ferramenta fantástica. Nós não podemos confiar só na intuição. Ela pode estar equivocada, ela pode estar sujeita a algum viés, eventualmente. Mas a partir de uma avaliação bem feita, a intuição faz com que o nosso processo decisório seja refinado. Quantas vezes você falou, eu não sei, mas tem alguma coisa errada nisso tudo? Você sente, a intuição ela está ligada a todos os nossos sentimentos, toda a nossa capacidade de observação. A intuição, ela vem do inconsciente. Para você ter uma ideia, talvez o nosso consciente trabalhe aí com
com 20 bytes. O nosso inconsciente trabalha com milhões. Ele vê tudo. Quantas vezes você parou para falar, nossa, como é que eu sabia disso? Ou alguém te pergunta, como é que você sabe? Eu falei, não tenho a menor ideia como é que eu sabia, eu sei que eu sabia. Pois é, você sabe e não sabe que sabe. Isso está dentro do processo intuitivo. Então, é extremamente importante que você observe, que você não deixe toda essa pressão vir para cima de você. Você precisa parar, observar, intuir. Esta é a ideia. Observe isso de uma maneira muito, muito clara. O que E você acha? Falcão, perfeito, perfeito. Eu acho que, né, essa questão que você traz, porque são experiências que nós já vivenciamos, são questões que a gente sabe o que dá certo. E quando a gente sente, né, aquela, poxa, tem alguma coisa aqui, como diz, né, tem um carocinho no meio desse angu aqui, o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa ali que não está legal, estou sentindo algo. E quando a gente sente isso, não é porque é algo que veio do além, não, é pela consciência, pela experiência de situações, ou de momentos, ou de vivências que você já passou por aquilo, né? São aprendizados que você teve, né? Eu acredito muito nisso também. E aí, Falcão, você traz aqui a questão, vou voltar lá na questão do medo, tá? Eu acho que essa questão, até quando a gente fala intuição, muitas vezes a gente não coloca ela em prática porque nós temos medo, e esse medo ele vem através de uma insegurança. Como que você entende dentro de um líder? O líder ele foi promovido, tá? Então vamos pensar assim: o líder acabou de receber essa promoção dele, e eu vou focar nisso porque a gente tem muitos líderes iniciando que participam da nossa live, né? Então ele está nesse processo, nesse caminho. Você também, você não chegou na VP do nada, saiu do operacional e foi para a VP. Não, você foi também crescendo os níveis de liderança, acredito eu, né? Sim, sem dúvida. Então, se desenvolver na liderança, ele acaba trazendo uma certa insegurança. Muitas vezes você vai ser líder de uma pessoa que era seu par. Vocês trabalhavam juntos e você foi promovido. Então, são assim, e aqui eu vou trazer da questão da insegurança na tomada de decisões, porque muitas vezes que a gente percebe nas empresas também é que ao tomar decisões, as decisões elas não são as mesmas para as pessoas que estão ali, porque como eu era par daquele colaborador, eu tenho uma proximidade melhor com ele, a minha decisão com ele é diferente da decisão que eu tenho para tomar determinada situação com o outro colaborador. E isso acaba fragilizando, né? Fragilizando a cultura organizacional, fragilizando o ambiente seguro, que a gente está falando aqui em segurança psicológica, acaba trazendo aí um desconforto com a equipe. Como que você vê essa questão dessa maturidade? Aqui eu acho que também entra a questão da inteligência emocional muito também, né? Não tem a menor dúvida disso. Veja bem, a primeira coisa é a pessoa se conhecer. Ela precisa ter um autoconhecimento. Ela precisa concordar com aquilo que está acontecendo com ela, para que ela possa, de fato, poder buscar um processo de adequação. E nós precisamos separar duas coisas importantes. A liderança não está ligada à condição hierárquica. A liderança está ligada a uma série de outros fenômenos, uma série de outras habilidades, competências que não necessariamente estão vinculadas à condição hierárquica. Já foi mais comum, mas ainda acontece em empresas que você vê lá o gerente, o diretor, mas quem resolve as coisas acaba sendo alguém da operação ali, que o cara ele tem a liderança, porque a liderança ela passa por um processo de respeito. Então, o primeiro passo para alguém que recebeu, de repente, uma promoção, está saindo de um lugar
passando para um lugar acima, é uma questão de autoconhecimento. Procure entender por que isso aconteceu com você. Quais são as prerrogativas que eu tenho? Quais são as competências de fato que enxergaram em mim que eu preciso estabilizá-las? O que foi que apareceu? Porque, muito provavelmente, num ambiente competente, alguém enxergou nele liderança sobre os outros, independente de estar no mesmo nível operacional. Ele tinha um processo decisório mais aguçado. Ele tinha uma visão inovadora. Ele tinha uma visão de observar o trabalho dos outros e, eventualmente, pô, olha isso, você não viu aquilo. Ele é uma pessoa que, então, é muito importante que ele acate essa decisão que foi tomada em decorrência da vida dele e comece a fazer uma avaliação dessas competências e trazendo elas de fato e buscando a maximização disso. Outra coisa extremamente importante, o processo de liderança, voltando, ele não tem a ver com a hierarquia, portanto, ele não muda as pessoas. As pessoas são o que são. Quando você percebe aquele que um dia estava em determinado lugar, agora ele foi gerente, ele mudou completamente, isto não é uma coisa que eu diria que está vinculado a uma competência profissional exigida hoje em dia. Isso é facilmente observável e facilmente, vamos dizer assim, se busca um processo de interferência. É muito comum isso. Eu procuro dar mentoria muitas vezes para determinados executivos e líderes e eu trabalho muito isso. Você tem que se posicionar enquanto liderança, enquanto pessoa, não enquanto diretor, não enquanto gerente. Isso é uma condição absolutamente hierárquica que te traz responsabilidade, mas não necessariamente funções. Você é o responsável, mas para que você seja responsável, você tem que fazer uma equipe trabalhar. Então, você precisa olhar as pessoas e, para isso, você precisa se conhecer. A hora que você se conhece, você começa a acreditar na sua intuição. Você começa a acreditar que isso pode ser feito, que ele não pode ser feito. Você tira o sentimento de urgência. A hora que você não tem mais, você tem uma relação boa com você, você não tem medo. A hora que você não tem medo, você se expõe. Você dá aquele passo a mais. E eu não tenho a menor dúvida que qualquer processo de crescimento estabelece, sem dúvida nenhuma, risco. Não existe crescimento sem risco, nem para crescer fisicamente. Você cresce fisicamente, você pega um adolescente, tem o pé grande, a mão grande, o braço com é uma confusão. Então, esse processo de crescimento, ele vai envolver risco, e você tem que fazer a gestão do risco, você tem que enxergar o risco. Mas, para isso, você precisa se conhecer. Para isso, você precisa parar e pensar. Eu vou te dar uma dica importante. Aprenda a escutar as pessoas. Normalmente, aqueles líderes muito, vamos dizer assim, que têm um conceito vinculado à hierarquia, ele não escuta as pessoas. E tem uma regra muito simples para você escutar as pessoas. Você faz assim. Toda vez que você estiver conversando com uma pessoa, um assunto importante, que precisa se tomar uma decisão, um processo negocial, antes de responder, escute. E escuta tranquilamente. Fica escutando. Quando a pessoa acabar de falar, e você escuta, ouve o que ela está falando. Quando ela acabar de falar, você, resumidamente, repita o que ela falou. Espera um pouquinho, você disse isso, isso, isso e isso. Você repete resumidamente o que ela falou. Isso te dá duas vantagens importantes. A primeira vantagem importante é que, se você não entendeu alguma coisa, ela já ajusta. Não, espera aí, não foi o que eu falei. Ela já ajusta e evita o conflito. Mas tem uma segunda coisa que é mais importante ainda. Você ganha 10, 15, 20 segundos para pensar em uma resposta, acalmar a sua amígdala emocional que está querendo sequestrar a sua razão, e você fala de uma forma adequada. A hora que você conversar assim com as pessoas, você começa a ganhar confiança, você começa
a se conhecer. Para encerrar essa minha frase, eu vou dizer o seguinte: se você quer ser compreendido, a regra primordial, compreenda que o seu cérebro vai falar a linguagem de quem você compreendeu. Use esse artifício que você vai ver como as conversas ficam muito mais tranquilas. Não sei Nossa, se que aula, respondi hein? isso. Foi uma aula agora. E aproveitando, falando em aula, Falcão, fala um pouquinho para o pessoal do seu livro, conta um pouquinho para a gente. Minha área de pesquisa é o comportamento humano e, basicamente, o processo decisório. Aí eu vou até pegar um livro aqui, ó. Esse aqui foi um livro que eu lancei há uns 2 anos atrás, A Arte de Tomar Decisões. Esse aqui eu trabalhei a liderança, eu trabalhei as emoções, a comunicação, o poder. Uma relação muito forte com argumentação, com lógica, com gestão do tempo, com gestão de conflitos, pensamento estratégico. Isso tudo eu tratei no livro aqui. O livro não responde todas as perguntas, com certeza, nem poderia, mas ele é um instrumento importante e interessante de pesquisa. Isso pode ajudar vocês aí, né, nessa caminhada com algumas coisas. Excelente. E onde nós encontramos esse livro, Falcão? Esse livro está na Amazon, na Magalu. Se você colocar você vai achar o livro aí em qualquer lugar. Se não, você pode passar o meu contato aí para o pessoal, o meu WhatsApp, etc., para quem quiser. Me manda um WhatsApp também aí, que eu também mando o livro, não tem problema nenhum. Perfeito. De repente vai o livro até autografado, né, gente? Olha aí, coisa mais Opa, chique, olha só. sem dúvida nenhuma. Faz o pedido que ele irá autografar. Igual o seu, né? Eu te mandei autografado. Eu ganhei, pessoal, olha só, muito bom mesmo, o livro, eu recomendo. Mas, Falcão, nós estamos aqui, né, nos aproximando já da final da nossa live. Acredito que ficaram grandes reflexões, grandes provocações e lições também. Entendo que você trouxe aqui várias saídas, né, e ações que um líder ele pode tomar para que ele seja mais assertivo, para que ele desenvolva a sua equipe também, porque esse é o papel da liderança, né, desenvolver o seu time. E trouxe bastante clareza. E quando a gente fala em clareza para os líderes, né, para que eles sejam mais assertivos, eu vejo que a clareza ela não cai do céu, né? Ele é algo construído. Então, toda essa questão dessa liderança mais estratégica é uma construção, é um aprendizado e que muda completamente, né, a forma como esse líder decide, a forma como ele lidera o time, a forma como ele conduz as pessoas, como ele sustenta esse crescimento, seja de resultado, seja da própria carreira ou da carreira dos seus liderados. E é exatamente isso, Falcão, que nós vamos trabalhar e vamos aprofundar numa formação muito bacana que nós vamos fazer em Alphaville, uma formação executiva em liderança. Então, serão 2 dias ali trabalhando com essa equipe de líderes para que a gente consiga elevar toda essa liderança para um próximo nível, com mais consciência e não com correria. E vocês que estão aqui na live hoje, têm uma condição especial. Está aqui no link, nós vamos deixar aqui no chat para vocês, para que vocês realmente participem. Então, nós queremos dar essa oportunidade. Gente, R$20 por mês. Acho que R$20, o que são R$20? Né? São 18 horas com 4 grandes especialistas que vão falar aí sobre assuntos muito importantes, que vão dar uma bagagem, uma estrutura, uma metodologia para que vocês possam aplicar já no dia seguinte do evento com a sua equipe e ver resultados. Nós vamos falar sobre a cultura organizacional, sobre o perfil comportamental, o Falcão trouxe aqui sobre o autoconhecimento, então nós vamos falar muito sobre isso, sobre o desenvolvimento de liderança, sobre as suas equipes, nós vamos falar sobre a NR1, que é um assunto importante, que a liderança vai ser muito cobrada em relação a isso agora, a segurança psicológica,
E tudo, gente, tudo com ferramentas práticas, com método, para que você realmente possa trazer a sua equipe junto com você e ter cada vez mais resultados, né? Trazer resultados sustentáveis aí para a organização. E ainda vai ser certificado, então vai ter um certificado aí de 20 horas, ok? Então, eu conto com vocês também. Então, nós estamos... esse evento, na realidade, Falcão, vai ser presencial em Alphaville, mas nós vamos, como nós tivemos pedidos de muitas pessoas de fora de São Paulo e que não conseguem vir para São Paulo nesses dias, pediram, então, que a gente fizesse a transmissão ao vivo. Então, nós vamos transmitir o evento, então também vai ser online, então dá para todo mundo aí participar. E o evento online, então, aí está nesse valor de R$ 20 por mês, né? Então, um valor bem acessível para tudo que a gente vai entregar. Então, Falcão, assim, quando a coisa é boa, passa tudo muito rápido, né? Agradeço muito a sua presença, que a contribuição hoje sua foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo a live teve, assim, vários insights, muitas reflexões, aí acho que está pensando em tudo isso que nós comentamos aqui, que você trouxe, né? E com certeza tem subsídios aí, ferramentas que você trouxe, principalmente essa questão da escuta, né? Como fazer essa escuta, como lidar com essa pessoa que está te trazendo algo que precisa ser escutada, né? Que precisa ser ouvida de forma aplicável, né? Então, já amanhã mesmo já consegue, né? Já chegar na empresa e já fazer um teste, já colocar isso em prática. E acredito que isso é um exercício que as pessoas têm que fazer, né? É algo que vai evoluindo, vai aprimorando essa escuta, não é? E aqui eu gostaria, então, que você deixasse para nós as suas considerações finais e o que você, assim, deixaria de recado, mais uma reflexão para o pessoal que está aqui nos assistindo e nos acompanhando. Legal. Eu queria falar sobre dar mais uma dicasinha importante. 3 coisas para você fazer para você se tornar um bom líder. A primeira coisa, conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Vá atrás do conhecimento. E o conhecimento está em todos os lugares. Não existe aquele negócio de falar, mas ali parece que aquele cara não é muito bom. Eu já cansei de ver palestras que todo mundo achava que não era muito bom, e dali eu tirava 1 ou 2 frases que dariam um livro. Então, é muito importante isso, conhecimento. A segunda coisa que nós falamos, o autoconhecimento, mas foca nos seus vieses. Quais são os seus vieses? Não é aquele viés que eu tenho viés de concordar, eu não consigo falar não, eu concordo com tudo. Aquele viés de a primeira impressão é aquela que fica, eu não consigo mudar. Aquele efeito halo, tem 2 pessoas, um alto, bonito, que fala bem, o outro é baixinho, gordinho, tortinho, e você acha que aquele grandão, então, é o cara assim, é o cara bom, porque o outro, você tira uma conclusão partindo de dados que não estão, de fato, incluindo na conclusão. O tamanho, a altura, a gordura, não mexe com a inteligência, não é essa não é uma referência. Então, analise os seus vieses. Portanto, conhecimento, vieses. E terceiro, pare para refletir sobre você. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão na liderança, dê um tempinho, uma pausa, para você pensar. Você tem esse tempo, você é o líder. Essa é a ideia. E para encerrar, eu queria dizer uma coisa que para mim bateu muito forte. Eu sempre olhei para o sucesso ou para a felicidade como uma meta, mas ele não é uma meta. Ele é o efeito colateral das nossas decisões. Pense nas suas decisões, olhe para a sua vida e decida com competência, com conhecimento, olhando a causa. É por aí. Obrigado pela participação, eu fico feliz de estar aqui, Sônia. Foi uma experiência muito interessante. Conte comigo quando precisar. Obrigada, Falcão. Nossa, pessoal, olha só o fechamento: conhecimento, autoconhecimento e reflexão. E eu acredito e confio nesses 3 pilares. Eu acredito que nós precisamos conhecer
aquilo que nós estamos fazendo, as nossas entregas, conhecer sobre desenvolvimento humano, conhecer sobre pessoas e também sobre as questões técnicas. O autoconhecimento é muito importante, o conhecer o outro também a partir do meu autoconhecimento. É muito importante entender também o outro, como que o outro reage, como que o outro pensa, o que o outro, como que é o comportamento do outro. E tudo isso, pessoal, como eu falei antes, nós vamos falar aqui junto com o Luiz Vicente, sobre autoconhecimento, sobre análise comportamental. Isso é muito bacana, muito legal, porque quando o Falcão fala de vieses, né, nós vamos ver os pontos de melhoria, esses vieses, o que eu posso melhorar, né, nesse meu autoconhecimento. Então, quais os pontos que eu posso aprimorar e os que eu posso melhorar? E a reflexão, o que o meu comportamento também impacta no outro, o que aquilo que eu estou fazendo impacta no ambiente. Então, essa questão que o Falcão traz aqui para encerramento, eu reforço para que realmente todos aí façam essas reflexões, esses pensamentos, e que coloquem em prática, porque não adianta também eu ter conhecimento, eu ouvir o outro, eu buscar informações, eu buscar conteúdos, eu buscar ferramentas e colocar na gaveta. Eu não colocar em prática. Então, eu sempre coloco. O Falcão trouxe uma coisa muito legal aqui. Às vezes, numa palestra, uma frase vira uma chave, dá um insight. Então, que vocês peguem uma, duas, três palavras que foram faladas aqui, duas, três dicas que nós colocamos aqui para vocês, mas coloquem em prática, porque não adianta nada ouvir, entrar para um ouvido e sair pelo outro. A gente tem que praticar. E a prática é a constância que dá resultado. Ok, pessoal? Então, quero agradecer, Falcão, mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Pessoal, muito obrigada. Então, lembre-se, dia 1 e 2 de agosto, a gente tem aí o evento. Vamos colocar aqui no link, no chat, o link para você fazer a sua inscrição e a gente se vê na próxima quinta-feira, ok? Combinado? A próxima live também vai ser muito bacana e eu espero vocês lá. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Falcão. Tchau, gente.